Para a Maxi Glass, eu estava em um período de alistamento militar. Putz. E aí eu cheguei no cara da Maxi Glass, o dono, o Luiz Henrique, ó, guardei o nome dele também, ó. Falei, ô Luiz, é o seguinte, eu já me alistei, eu não sei se eu vou servir, se eu não vou, então é o seguinte, você quer me contratar? Eu estava na Figueiredo Ferraz aqui em São Paulo ainda. Ó, você quer me contratar, me contrata, se não quiser, ok. Ele falou assim, não, deixa que sua dispensa eu dou um jeito, eu conheço, eu tenho meus esquemas lá, pá, não sei o quê. Brasil. Né? Aquele esquema tal. Ah, beleza. E fui para a Maxi Glass. Um belo dia, O camburão chega na porta. eu saio da Maxi Glass e vou para casa. Chego em casa... A pé tá te esperando. Chego em casa, minha mãe com sorriso na orelha, assim, ó. Vai ter um futuro, porque minha mãe teve 5 filhos homens, 5 mulheres. Em casa nós éramos 10 irmãos. Dos 5, ela falava assim, até hoje ela fala assim, dos 5, o único que serviu para alguma coisa foi você, meu filho. Verdade, porque eu fui o único que servi, o único filho homem que servi. Aí ela falava assim, pelo menos você serviu para alguma coisa. Brincadeira, então o exército te chamou. Aí o que acontece? Eu cheguei em casa, né, minha mãe pegou e falou assim, Cirilo, jipinho do exército veio aí. Eu falei, jipinho do exército, o que o jipinho do exército quer comigo? Ah, eles falaram que é pra você amanhã, tá 7 horas da manhã lá em Caçapava. Eu falei, que conversa. Falei, minha mãe tá, né, metendo louco. Conversa. Tá metendo louco, né? Ela queria ver eu servindo, né, tá metendo louco. Beleza, no outro dia seguinte, acordei 7 horas pra ir trabalhar. 7 horas, 7h30, porque eu ia a pé, pra você ter uma ideia. Eu trabalhava perto da Maxi Glass, era perto de casa. Acho que eu acordei, era umas 7, 7h30. Minha mãe falou assim, Cirilo, o que você tá fazendo aqui ainda? Eu falei, ué, vou trabalhar, mãe. Não, meu filho, você tinha que estar lá em Caçapava. Eu falei pra você ontem, você vai ser preso. Tipo isso mesmo. Eu falei, você tá de brincadeira. Meu pai era separado da minha mãe, meu pai morava em Caçapava. Qual é o nome do seu pai? Cirilo também. Ah, tá, beleza. Cirilo Paes também. Tá. Só que eu não sou júnior não, tá? Não sou júnior. Não, porque meu pai pegou e falou assim, eu não coloquei no sendo júnior, porque senão todo mundo ia ficar chamando você de Juninho, então ele não quis pôr júnior. Entendi. E aí, meu pai morava em Caçapava, o que eu fiz? Eu fui direto no quartel, me apresentei. O meu pai também conhecia o pessoal do quartel, tinha os esquemas. O que eu fiz? Eu saí do quartel e fui conversar com meu pai. Falei, pai, me chamaram, tal. Meu pai falou, não, deixa comigo, meu filho. Né? Seu pai era vereador? Meu pai era vereador. Ele foi vereador em São José dos Campos. Entendi. E aí, meu pai falou assim, vamos lá que eu vou conversar com o meu amigo que é coronel, né, do Exército. Beleza, vamos lá. Vamos dar uma carteirada lá. Vamos dar carteirada. Ué, é verdade, velho. Não adianta falar que não é. É a vida. Quem nunca deu carteirada? Brasil, Brasil. Não adianta. Aí chegamos lá na frente da casa do coronel, o coronel pegou e falou assim, não pode bater na mesa, né? Esqueci. Aqui pode tudo, você pode tudo, velho. Você que manda aqui. Aí meu pai chegamos lá na casa do coronel lá, ele falou assim, aí meu pai falou pra ele, meu filho tal, chamaram ele, não queria servir, não sei o que, aquela conversa toda, né? Aí o coronel falou assim, mas você já se apresentou lá? Eu falei, já. Ele falou, pô. Já era. Você se fu. Aí ele pegou e falou assim pra mim, puta, mas tinha que ter vindo aqui primeiro, pô. Eu falei, mas por quê? Porque é o seguinte, se você vem aqui primeiro, eu mandava você lá pra São Sebastião, pra Caraguá, pra Campos do Jordão, porque daí não era desertão, porque desertão, sei lá. Você não seria desertor. Porque o que acontece? Como você se apresentou, você tá aqui. A partir do momento que agora você sumir, você passa a ser desertor. É cadeia, é xadrez. Aí fudeu, aí... Depois você vai falar que você foi preso também. Fui. Depois você conta isso. Aí beleza, aí fui servir, aí fiquei 1 ano servindo, depois que eu saí do quartel, voltei pra Maxi Glass. Aí saí da Maxi Glass, fui trabalhar na Palman, da Palman fui na Voank eu fui o fundador também, fundador não, né? Fui convidado para trabalhar na Vidroline, começar a Vidroline do zero, porque em São José, modéstia à parte, eu era uma das poucas pessoas que conhecia muito de vidro. Naquela época, em 1997, que eu fui trabalhar na Vidroline. Então, Vidroline 97 já. Show. Então, mas em 91, quando eu saí do quartel, 91, trabalhei na Palman, depois da Palman eu fui para a Voank. Abri um parênteses aqui. A Voank foi uma empresa onde eu aprendi muito. Nosso patrão lá, o Valdir Voank, o cara era o seguinte, o que parecia, ele não tinha medo do serviço. Eu aprendi a aceitar desafios no vidro
por conta do Valdir, porque o Valdir era um cara que ele não recusava o serviço. Mas consciente, ir atrás de fazer o melhor e tal. Sim, sim. E aí, cara, é assim, meu, pegava às vezes o cliente queria um vidro, sei lá, curvo, de cabeça para baixo, ele se virava, velho, se virava nos 30. Então foi um lugar que eu aprendi muito, foi na Von Anken. Tecnicamente, foi um lugar que eu aprendi bastante. Né? Aí depois que eu saí da Von Anken, eu fui para Vidroline. Vidroline foi um forno de tempera. Você ficou quanto tempo na Vidroline? Vidroline eu fiquei 1 ano, 1 ano e meio mais ou menos, 1 ano e pouquinho. Aí foi quando eu abri a minha empresa. Em meados de 98. Eu abri a minha empresa de mão de obra em abril de 1998. Sim. Boa. A Service Glass, abriu em 1998. Ô Cirilo, você falou que já se considerava ali um especialista em vidro temperado, até porque você já tinha praticamente uns 8 anos ali na batalha, desde que você... 10 anos. Eu fui abrir a minha empresa depois de 10 anos. De 10 anos, né? De 88 na Blindex para 98, isso aí. quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo lá para a França. Uhum. Então... nesses 10 anos já se considera um especialista, e você já era um especialista de vidro temperado, que é uma coisa que era rara também na época. Um cara que sabia desenhar, com conhecimento técnico. Nessa época eu já usava AutoCAD, para você ter uma ideia. Caramba, top. Eu em São José, em 98, quando eu comecei a trabalhar, abrir a minha empresa, os meus projetos já eram feitos em AutoCAD. Isso em 1998. Eu já utilizava o AutoCAD. Então você já estava outro nível. Você conhece o Rafael da BC Temper? Sim. Conhece o Garotinho Marcelo? Conheço. Conhece o Toninho? Pros irmãos aí. Um abraço aí pra você. E o pai, né? O pai também. Ó, e é assim. O Thiago também, não pode esquecer do Thiago. Quando chegava projeto meu lá, os caras falavam assim, puta merda, quando vem essas bombas aí é do Cirilo. Por quê? Porque eu segui o mesmo padrão do Valdir Von Anken. Tudo aquilo que ninguém queria fazer, eu queria fazer. Aí você ganhava dinheiro em cima, né? Eu aceitava o desafio e ganhava o dinheiro. E não mudou.